Eu convido agora ao palco a professora doutora Dora Kaufmann. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É uma responsabilidade abrir esse evento. Como pesquisadora acadêmica, eu acho que quando nós somos convidados para palestrar com um público como esse, acho que o primeiro desafio é condensar as informações, porque são anos de pesquisa sobre um determinado tema, e como é que a gente condensa isso e como é que a gente transmite de uma forma objetiva, porque é muito assunto, né? São temas extensos. Então, a ideia nesse primeiro painel é colocar algumas questões que a gente vem refletindo. Quando eu digo a gente, são dois centros de pesquisa que eu participo. Um é o da USP, chamado Atopus, e um outro é chamado CRI, da COP do UFRJ. E em todos os dois desses centros de pesquisa, a gente vem discutindo já há alguns anos essas questões em volta quais são os impactos da digitalização, quais são os impactos das novas tecnologias digitais na sociedade em geral. Particularmente, o foco dos dois grupos que eu participo quais são os impactos na economia, nas empresas. Minha tese de doutorado foi sobre quais são as questões, o que acontece, o que vem acontecendo na relação, por exemplo, empresa-consumidor, a partir das novas tecnologias digitais. Então, algumas questões, as questões estão sendo sempre pesquisadas, então não tem nenhuma questão fechada, são, digamos, as nossas reflexões até esse momento. Quem quiser, seria ótimo que pudesse depois conversar, ou durante o debate, tivesse perguntas, porque o que a gente quer é enriquecer, né? Uma oportunidade de interação entre a área acadêmica e o mercado. Há muitos anos, aliás, está escrito isso nesse livro que foi mencionado, no início, está escrito que eu, particularmente, tenho uma crença. Eu trabalhei 35 anos no mercado e aí voltei para a academia recentemente, quer dizer, 5 anos atrás. Então, para mim, eu acho que eu estou convencida que a forma da gente avançar e para compreender a complexidade do mundo atual passa por uma colaboração entre a academia, entre a universidade e o mercado. Acho que a complexidade é tal que é muito difícil o mercado entender sozinho e a academia entender sozinha. Então, eu acho que essa interação é que eu busco. Esse livro que foi citado foi o resultado de uma parceria que a gente estabeleceu com 7 empresas de top, Google, Itaú, o Grupo Abril, vários outros, Tecnisa, e a partir dessa interação, nós fomos discutindo todas as etapas do nosso processo de pesquisa. A gente pesquisava, se encontrava com as empresas, mais ou menos em 1 mês e meio, 2 meses, e discutia o que a gente tinha pesquisado, e aí a gente avançava para uma nova etapa. Foi um processo rico e, de fato, eu acho que fez uma diferença enorme do que quando a gente tem uma opção de a gente fica sozinho lá na universidade, tentando entender como é que o mercado funciona. Então, primeira coisa sobre economia colaborativa é um conceito muito amplo, né? Ao longo da minha apresentação, eu vou tentar mostrar isso. Primeiro porque colaboração, eu brinco sempre com meus alunos que, na verdade, sempre existiu, né? Adão e Eva com a serpente, com a maçã, porque a gente acredita em colaboração que transcende os seres humanos. Então, a colaboração já existia nos primórdios da civilização. Sempre existiu colaboração. Não existe sociedade, não existe mercado, não existe economia, não existe sociabilidade se não for colaborativa. Então, nós estamos, no nosso cotidiano, nós colaboramos todo o tempo, com mais eficiência, com menos eficiência, mas tem sempre uma colaboração. Nós aqui todos estamos colaborando para esse seminário acontecer, por exemplo, né? Então,
E a colaboração não é uma qualidade, digamos assim, ou um atributo, melhor dizendo, do ser humano, né? Então, na natureza, como ela colocou na abertura, citando uma parte do nosso livro, na natureza existem diversas experiências, diversas espécies que têm a colaboração intrínseca para a sobrevivência delas, né? Então, recentemente eu publiquei um artigo no Valor, que eu começo contando uma história dos morcegos, que a sobrevivência do morcego, os estudiosos dizem que 80% dos morcegos adultos sobrevivem, aliás, desculpa, 60%, através do compartilhamento, porque o morcego sai para buscar sangue, né, que ele se alimenta de sangue. E o morcego que não consegue, eles têm um ritual entre eles de aproximação, de que aí o que conseguiu o alimento, que é o sangue, percebe, entende que o outro não conseguiu, e ele se junta à boca, e ele passa parte do sangue para o outro, né? Então, são colaborações, assim. Existem dois estudiosos que eu admiro, é o Clay Shirky, que é da Universidade de Nova York, e o Ocean Benkler, que é da Universidade de Harvard, ele é um dos diretores do Centro de Pesquisa em Harvard, que eles estudam particularmente essa questão de colaboração. Então, o que eles defendem, a partir de várias pesquisas, estudos, publicações deles, é que se você cria um ambiente favorável, a tendência das pessoas é colaborar, né? Então, isso parece, para alguns de vocês pode parecer óbvio, mas isso se contrapõe a uma crença desenvolvida na economia, principalmente na economia, por economistas, de que a tendência das pessoas é visar o seu próprio benefício, né? Então, contra a ideia de altruísmo. Então, na verdade, o que eles têm vários, nas publicações deles, nos livros, tem vários exemplos de situações que foram feitas, que foram observadas e que foram provocadas entre que você cria. E eu acho que cada um de vocês aqui deve ter tido essa experiência. A gente que trabalhou em empresa, ou que trabalha em empresa, se o ambiente é favorável na empresa, a tendência dos funcionários é se sentir mais à vontade, mais estimulado a participar, a colaborar. Então, a colaboração é isso, faz parte da vida em sociedade. É o contrário. Então, então, é isso tudo que eu já falei, formação de alianças, né? A gente começou, também as pessoas, os mais antigos aqui, que são pouquíssimos, deve se lembrar que, a partir mais ou menos da década de 1960, do século passado, começou um processo mais organizado de colaboração na cadeia produtiva, né? Então, hoje, não existe nenhuma empresa que funcione sem ter algum nível de colaboração, de aliança estratégica, principalmente cada vez mais as maiores empresas, com seus fornecedores, com seus parceiros, mesmo algumas até com alguns concorrentes. Então, essa noção de colaboração dentro da economia, dentro das empresas, também não é nova, né? E ela faz parte da sobrevivência das empresas. As tecnologias, então, qual é o novo, digamos assim, né? A novidade, o novo, são as tecnologias digitais. Então, o advento das tecnologias digitais mudou a dimensão dessa colaboração. Ela introduziu alguns elementos. Um é que ela introduziu a possibilidade das pessoas, dos seres humanos, né, dos usuários da internet, digamos, da web, poderem colaborar. Então, isso é uma novidade. Ela extinguiu, de uma certa forma, a restrição em relação ao espaço e tempo. Porque hoje a gente pode colaborar com pessoas que não necessariamente estão no nosso lado, né? Então, a gente pode entrar numa rede colaborativa, a gente pode entrar numa plataforma, e a gente pode colaborar com pessoas que não estejam nem no nosso país, tanto enquanto indivíduo, quanto as nossas empresas. Uma empresa pode desenvolver uma colaboração com uma empresa que está em outro país, em outro continente.
Então, essa superação do espaço-tempo também é uma novidade em relação às tecnologias digitais. Então, tem diversos, eu tenho que controlar mais ou menos o tempo meu, mas tem diversas formas de transformação, digamos assim, dessa colaboração que sempre já existiu, que faz parte da sociedade. Hoje, o que a gente está, e um dos que defendem essa ideia de que a gente vive uma economia híbrida, é o Jeremy Rifkin, que é um economista americano, não sei se vocês conhecem, mas ele é bem reconhecido internacionalmente, ele faz parte de diversos projetos internacionais. Um dos focos dele, inclusive, é a produção de energia. Ele defende que dois motores de transformação da sociedade é a geração e distribuição de energia e a geração e distribuição de comunicação. Então, ele vem trabalhando em principalmente alguns projetos pilotos na Europa para desenvolver energia e distribuir como a gente distribui hoje a informação através das redes. Então, os organizadores do evento me procuraram diversas vezes e demandando sobre estatísticas ou alguma informação de números sobre parte do que eu ia falar. Eu não tenho isso. Acho que tem muito pouca informação numérica, estatística, digamos, sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente reconhece que existe uma economia híbrida hoje. O que quer dizer? Que é o modelo tradicional convivendo com o modelo novo. Mas qual é o percentual de geração de riqueza que provém desse modelo novo? As estatísticas que eu vi, os números que eu vi, para mim não são muito confiáveis, porque eu acho que é muito difícil hoje exatamente levantar as inúmeras experiências inovadoras que estão acontecendo no mundo e traduzir isso, qual o reflexo, o que é esse percentual em relação à geração de riqueza mundial, né? Mas, de qualquer jeito, o que importa para mim, pelo menos, eu quero transmitir os conceitos. Então, existe hoje o que a gente chama de uma economia híbrida, que é a convivência dos modelos tradicionais com os novos modelos. E, evidentemente, existe um impacto recíproco, né? Da mesma forma que esses modelos novos, mesmo extremamente inovadores, eles carregam atributos, experiências, conceitos da economia tradicional, porque ninguém veio de Marte, né? Pelo menos eu acho que aqui ninguém veio de Marte, então a gente traz toda essa experiência, mesmo quando a gente produz alguma coisa inovadora, e a economia tradicional está sofrendo impacto dessas inovações, porque, bom, aí a gente vai ver ao longo. Então, só a título, quer dizer, como eu disse no início, o tema da economia colaborativa é muito complexo, é muito amplo, qualquer coisa pode ser enquadrado, qualquer relação entre empresas, pessoas pode ser enquadrado, pode ser pensado, considerado como colaborativo. Então, é sempre difícil organizar para transmitir. Então, tudo isso que eu vou apresentar como de uma forma mais didática é absolutamente com esse propósito, de ser didático, transmitir uma ideia. Não tem nenhuma rigidez nessas classificações. Então, a economia colaborativa, a colaboração, mais ou menos, assim, a gente pode dividir, isso é até existe uma fundação chamada P2P, que é o centro da pesquisa deles, é uma organização internacional, é a colaboração. Então, eu gosto disso, que eles dividem a colaboração em dois grandes conjuntos. Então, a economia compartilhada e o crowdsourcing. E aí eu vou apresentar as linhas gerais desses dois blocos de colaboração, de modelos de colaboração dentro da economia hoje. Então, no cerne, digamos, na essência, o próximo painel
vai ser sobre a economia compartilhada, e tem ali as pessoas que trabalham nisso, as empresas, a gente vai ter oportunidade de discutir melhor, mas um dos cernes, na minha opinião, da essência da economia compartilhada, vem dessa questão do acesso versus propriedade, né? De novo citar o Jeremy Rifkin, ele tem um livro que chama, inclusive, a Era do Acesso. E ele também, através de várias pesquisas lá do centro de pesquisa dele, ele vai mostrando como gradativamente, no mercado americano, a valorização do acesso tem suplantado a valorização da propriedade, né? Então, ele cita várias questões, por exemplo, entre os jovens, né, a ideia da mobilidade hoje é fundamental para as novas gerações, sob todos os pontos de vista, poder aceitar um emprego em qualquer lugar, poder vir... Hoje a gente vê, por exemplo, na USP, quando tem concurso para fazer pós-graduação, concurso para professor, tem sempre estrangeiros participando, coisas que não existiam antes, né? Há uns 10 anos atrás, por exemplo, isso não existia. Então, hoje, a mobilidade, o fato de mudar de país, ter novas experiências, isso tem tomado conta e é um estímulo, é um atrativo, inclusive, para os jovens. Então, a questão da mobilidade é muito importante. Então, se você preza a mobilidade, passa a ser mais interessante você ter acesso, né, você alugar um apartamento, por exemplo, em vez de comprar, você fazer um leasing. Eu já esqueci, porque na minha idade eu vou esquecendo os dados, ainda bem que tem o Google para quando a gente precisa pesquisar, mas eu acho que era mais ou menos em torno de 35%, 40% hoje, que os automóveis nos Estados Unidos já são por leasing e não por compra efetiva, né? E, inclusive, uma das questões que são sempre citadas, que quando o dealer, né, a revendedora, quando ela estabelece um contrato de leasing, qual é a vantagem para ela em relação a simplesmente vender um carro? É que ela cria um relacionamento, né? Então, periodicamente, o cliente vai voltar para renovar o leasing. Se ele vende o carro, ele pode nunca mais ver aquele cliente. Então, essa questão do acesso versus a propriedade, eu acho que está na essência da questão da economia, da dinâmica da economia compartilhada. Então, em vez de eu vou usar o Uber, então, os dois ícones é o Uber e o Airbnb, né? Então, acho que, não sei, todo mundo aqui sabe o que é o Uber e o Airbnb? Alguém não sabe? Então, a gente passa disso. Então, essencialmente, quando o consumidor paga pelo benefício do produto, serviço, e não pelo produto, serviço em si. Hoje, tem proliferado, inclusive no Brasil, sites das mais variados objetos para compartilhar. Então, você quer ir com uma bolsa Chanel para fazer um bonito numa festa, você vai lá, tem vários sites que você aluga a bolsa só para ir para o evento. Outro dia, vi um site que aluga iPhone, né? Isso eu achei uma coisa incrível. A pessoa quer fazer um bonito numa festa, aluga o último modelo do iPhone e chega na festa. Há muitos anos atrás, 1843, estou brincando, mas há muitos anos atrás eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Então, na minha época, o chique, assim, o impacto, começava uma reunião, todo mundo colocava uma caneta Montblanc em cima da mesa, né? Então, isso era a demonstração do status. Eu gostava sempre de andar com a minha Bic. Aí eu botava a minha Bic, todo mundo botava as canetas Montblanc. Hoje são os celulares, né? Começa a reunião, todo mundo põe o celular, e qual o celular mais bonito? Aí criou-se um site que você pode alugar para ir para uma reunião com o último modelo de um telefone e fazer o bonito. Então, existem sites que alugam o que a gente quiser. Então, por um lado, quem tem o objeto pode rentabilizar aquele objeto, né, que ele aluga, ele não vai usar o tempo inteiro, e, por outro lado, quem não tem pode utilizar. E aí, esses dois ícones, hoje, eles já têm uma importância enorme do ponto de vista de geração de receita, o Uber e o Airbnb.
Bom, aí o segundo ponto, porque eu quero focar mais na conversa de hoje sobre com as empresas, né? As empresas que eu acho que é o universo de vocês. Então, o que significa crowdsourcing? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra crowdsourcing, nessa expressão? Já, né? Então, ele foi proposto em 2006, né, pelo Jeff Horner, que é o editor da revista Wired, pessoas que todo mundo sabe, ou se não sabe, também tem no Google. Mas o que eu queria ressaltar? A própria palavra, a tradução do inglês da própria palavra, é um grande número de indivíduos, né? Então, é o crowd, é a multidão. Crowd é a multidão. Então, o que caracteriza o crowdsourcing é o acesso à multidão. A multidão tem o acesso, né? Então, isso significa que você tem que ter uma plataforma, significa um site, uma plataforma aberto. Se ele não for aberto, ele não dá acesso à multidão. A multidão significa qualquer pessoa, um número de indivíduos grandes, diversificados, que possam contribuir a partir das suas experiências, dos seus países diferentes, da sua cultura, né? Então, mas a questão fundamental, e a gente vai ver depois, por que eu estou ressaltando muito isso, que é que ela tem que ser aberta. Então, quando nós fizemos a pesquisa que saiu desse livro, nós fomos buscar, do universo que a gente pesquisou, por uma metodologia que a gente separou 45 empresas, aí começaram a pesquisar e todas elas diziam, as 45, que tinham plataformas colaborativas. Então, uma das metodologias da nossa equipe, nós nos dividimos e cada um de nós ficou 6 meses tentando participar dessas plataformas. E o que nós vimos, que a grande parte delas, do ponto de vista da tecnologia, nem permitia a colaboração, né? Então, isso é fundamental. Quer dizer, para você ter a colaboração, você tem que criar uma plataforma que ela permita a colaboração, do ponto de vista tecnológico. Senão, não tem nem... Você pode ter a intenção de ser colaborativo, mas não tem como o usuário externo entrar e colaborar naquela sua plataforma. Bom, do crowdsourcing, eu volto a dizer que isso não é nada rígido, é só uma organização do pensamento para poder transmitir de uma maneira, tentar ser mais didático, tá? Então, tentei separar do crowdsourcing 2 conjuntos, sem intermediação de empresa e com intermediação de empresa, né? Então, sem intermediação de empresa, nós temos várias experiências. E todos esses segmentos, nós temos várias experiências acontecendo no mundo, no Brasil, de uma riqueza, de uma diversidade. Eu acho isso fascinante, me fascina extremamente seguir, acompanhar o que está acontecendo no mercado. É, de fato, uma revolução. Então, sem intermediação de empresa... acho que há 3 anos atrás, eu participei de um seminário, de um congresso em Marseille, na França, e foram apresentados vários casos muito interessantes, que eu achei, pelo menos, de articulação, através das redes digitais, entre pequenos produtores agrícolas e o consumidor final. Aqui também já está acontecendo no Brasil, mais focado em produtos orgânicos, mas também gradativamente está se espalhando. Mas, principalmente na França e na Itália, tem muitos casos muito fortes, já tendo impacto. O que significa isso? Significa bypassar o varejão, né, o intermediário. Então, isso só é possível por causa das tecnologias digitais. Então, os pequenos produtores se organizam, tem o site de venda, eu coloquei um deles aí que eu achei muito interessante, que eu conheci eles nesse congresso. E o consumidor final, ele compra. Então, tem toda uma... Esse site, particularmente francês, eles têm toda uma dinâmica muito interessante. Você pode se candidatar a ser um receptor dos produtos e distribuir na sua vizinhança. Mas toda essa articulação, toda ela é feita através das redes digitais. Então, é um dos inúmeros modelos que estão acontecendo sem intermediação de empresa, de uma empresa tradicional. São os produtores que se organizam para distribuir seus produtos. O Linux é um grande exemplo, né?
também não vou aprofundar, aliás, todas as informações hoje a gente sabe que tem tudo disponível na internet, mas a história do Linux, ele começou, é um sistema operacional, e ele começou, a IBM, o impacto do Linux foi tão grande que ele transformou o core business da IBM. Né? A IBM, o principal produto da IBM, ou um dos principais produtos, era o sistema operacional. E a IBM tem uma história que passou alguns anos lutando, digamos assim, contra o Linux, que ia surgindo e se desenvolvendo como competidor do seu sistema operacional. Até que a IBM, o que ela decidiu? Ela abandonou o seu sistema operacional, ela adotou o Linux, e hoje ela participa, hoje não, há muitos anos, ela participa do Linux, os seus funcionários participam como desenvolvedores do próprio Linux. Né? Então, o Linux é um exemplo dessa economia híbrida, porque ao mesmo tempo que ele é um sistema compartilhado, ele não tem um dono do Linux, assim, ele é um sistema compartilhado, entre vários desenvolvedores, participam, é aberto, e todo mundo pode usá-lo. Ao mesmo tempo, ele tem colaboração efetiva de grandes empresas. Né? Funcionários pagos por essas grandes empresas contribuem com o Linux. Bom, aí tem a intermediação com empresas. Então, aí também dividir em duas, também a título didático. Empresas da nova economia e empresas tradicionais. Porque eu acho que funciona muito diferente. Né? Às vezes, não sei se é o caso de vocês, mas eu já vi situações que as pessoas tendem até a pensar que o Facebook, esquece de pensar que o Facebook é uma empresa, né? Assim como o Airbnb é uma empresa, assim como o Uber é uma empresa, todos eles visam lucro, né? Como qualquer empresa. Então, existe uma diferença, uma empresa constituída na nova economia e uma empresa tradicional não é nas questões básicas do que define uma empresa, é no seu modelo de negócio. Né? A grande diferença é no seu modelo de negócio. Mas todas essas, sendo empresa nova ou empresa tradicional, todas elas participam do sistema, digamos, capitalista, e que o foco é lucro. Então, é uma empresa, elas têm um controle, elas têm as regras, elas têm os propósitos, né? Então, mas os modelos de negócio que são bastante diferentes. Então, empresas da nova economia, também, como eu falei, sobre todos os segmentos, tem também milhões de exemplos. Né? Então, eu coloquei aqui, não sei se você conhece a camiseteria.com, que é uma das primeiras, ou que começou a surgir no Brasil, o exemplo, assim como no Amazon. A Amazon é uma empresa do modelo, já criado na chamada nova economia, e ela tem, por exemplo, o programa de afiliados, que ela compartilha, que é muito importante, é uma dinâmica muito importante para o sucesso da Amazon, que é o compartilhamento. Então, se você tem um site, você pode vender no seu site o produto da Amazon. Então, aí com isso, óbvio, você ganha uma parte das vendas. Então, com isso, ela diversifica, ela distribui de uma forma muito maior, muito mais abrangente os seus produtos. E você que entra no site de qualquer lugar que você compra um produto, você nem sabe que quem faz toda a infraestrutura, quem faz toda a distribuição, o trabalho, depois que você compra, é a Amazon, e você não fica nem sabendo. Então, tem também diversos modelos, eu fico preocupado com o tempo, mas diversos modelos que estão sendo desenvolvidos com base em empresas, com base na nova economia, que tem uma empresa. Então, de novo, ao mesmo tempo, para a gente não ser rígido, ao mesmo tempo que o Uber e o Airbnb, por exemplo, são ícones da economia compartilhada, eu acho que é absolutamente válido a gente colocá-los aqui e dizer, eles representam modelos da nova economia e eles usam de crowdsourcing porque as pessoas participam das suas estruturas.
Bom, aí, nas empresas tradicionais, que eu acho que é esse que é quanto tempo que eu tenho? Alguém está... aqui que acaba, tá. Então, nas empresas tradicionais, eu tentei colocar algumas vantagens e riscos associados, porque qual é a questão? A questão, na empresa tradicional, quem aqui é de empresa? Levanta o braço. Todo mundo, né? 100%. Então, vocês vão saber o que eu estou falando. Quer dizer, o que acontece quando a gente fez essa pesquisa que gerou o livro e que a gente constatou que desse universo que a gente já tinha selecionado, as 45 empresas, na verdade, nós achamos uns 4, mais ou menos, exemplos reais de colaboração do ponto de vista nosso, como a gente estava definindo colaboração, que é aberto, o usuário, transparente, sobre os propósitos daquela colaboração, tem toda uma definição do que é colaboração do nosso ponto de vista. E quando nós encontramos só uns 4 exemplos, comecei a pensar, e aí deu origem ao tema central da minha tese de doutorado, que é exatamente o que acontecia, por que me chamou a atenção, por que as 45 empresas, os executivos diziam que eles tinham plataforma colaborativa com os consumidores, e a gente não encontrou isso. Estavam mentindo? Claro que não era isso, não era tão simples assim. Eles acreditavam que tinham. E por que não funcionava? Por que é tão difícil estabelecer uma plataforma colaborativa aberta para as empresas tradicionais? Bom, como eu disse, o centro do que eu defendi na minha tese é que eu acho que existe um antagonismo, eu acho que, de fato, não tem como a empresa tradicional, a empresa como a gente entende empresa, né, que foi criada na Revolução Industrial e que todo o processo de flexibilização que passou ao longo das últimas décadas, ela preserva a sua essência. Qual é a essência de uma empresa como de uma instituição, qualquer organização? Ela tem controle, ela tem hierarquia, né? Esse controle vem a partir de regras. Então, ela é isso que é uma empresa. Ela pode ser, um dos nossos patrocinadores e parceiros nessa pesquisa foi o Google, é da nova economia. Então, o Google tem um sistema interno extremamente colaborativo, mas externamente ele não tem a colaboração aberta. Nós tivemos muita discussão com eles ao longo do processo da pesquisa, exatamente sobre isso. Eles nos indicavam, por exemplo, uma plataforma, essa plataforma é colaborativa. Aí a gente ia lá, essa foi mais difícil, porque o assunto é tecnologia, que é um assunto que é difícil para a gente acompanhar, mas a gente chamou pessoas de tecnologia para tentar acompanhar, e vimos que nessas plataformas, o Google disponibiliza para os desenvolvedores de mercado, mas vimos que praticamente não tinha nenhum impacto nos negócios, no desenvolvimento dos produtos do próprio Google, né? Era muito mais criar espaços para que as pessoas, os desenvolvedores se encontrassem e não tinha uma participação e nem um aproveitamento, digamos assim, pelo próprio Google do que estava sendo discutido ali. Então, nós fomos pesquisando. Então, como é que essa dificuldade que eu comecei a chamar de antagonismo, como é que um ser, né, vamos considerar uma empresa como um ser, como é que um ser controlado, com regras, pode conviver no ambiente das redes digitais, que é não controle, que é descentralizado, e não controle, eu não estou entrando no mérito de outras discussões sobre controle, sobre vigilância, como é que se diz? Ameaça à privacidade, essas são outras questões. Estou falando do ponto de vista de uma empresa. Uma empresa, não tem como controlar o que está acontecendo nas redes digitais, né? Então, o case que eu analisei, por exemplo, na tese, o case empírico, né, que eu analisei foi
durante 8 meses, eu fiz análise sobre a contaminação do suco-adês. Lembra disso? Então, foi a maior crise da Unilever, de 85 anos no Brasil, porque, de fato, 14 consumidores foram impactados, né, a sua saúde. E muito interessante, eu tive a oportunidade de, durante o processo, ir discutindo tudo que eu estava vendo nas redes, eu montei mapas, cartografias, eu comprei 45 mil tweets do Twitter, do mês que tinha, e analisamos todos esses 45 mil tweets, analisamos todos os posts de um mês no Facebook, e ao mesmo tempo discutindo com quem coordenava esse processo dentro da Unilever. E é interessante, porque a partir do momento que se estabeleceu a crise, qual foi a primeira coisa que a Unilever fez? Convocou o seu comitê de crise. Está errado? Não, está certíssimo, é isso mesmo. Convocou o seu comitê de crise. Só que a partir do momento que convoca o comitê de crise, engessa a empresa. Então, a gente foi analisando a diferença entre a comunicação tradicional, corriqueira da Unilever com o consumidor, muito lúdica, muito aberta, e de repente ela foi absolutamente engessada. O que a Unilever começou a divulgar eram comunicados formais aprovados pelo jurídico. E ela tinha esperança que o consumidor fosse propagar nas redes esses comunicados. Eu brincava com eles que eu acho que só eu lia os comunicados porque eu estava estudando aquilo. Né? As pessoas vão entrar no Twitter, no Facebook, ler comunicados e ainda divulgar os comunicados. Muito difícil isso acontecer. Então, mas por que a empresa fez isso? Ela tem outra alternativa? Não, ela não tem. Porque a Anvisa estava em cima, todas as agências sanitárias, PROCON, em suma, um aparato legal em cima da Unilever. Então, a empresa ela tem muito pouca mobilidade, mesmo quando ela deseja. Né? Não tem a ver com desejo. Na academia, por isso que eu acho que tem que ter, eu sempre defendo essa interação entre mercado e academia, porque na academia, nos congressos da academia, quando se discute essas questões, em geral, o pesquisador diz, bom, as empresas não estão entendendo, como se fosse só uma questão de entender. Chega lá, explica para a empresa, legal, agora entendi, está tudo resolvido. Não é muito mais complexo a questão. É como é que você transita no ambiente flexível, sem regras, descentralizado, você que é controlado, centralizado. Né? Então, é essa questão que, para mim, é o antagonismo. Eu acho, assim, já me perguntaram, eu não gosto de prever futuro, eu não acredito nessas coisas, eu acho que não tenho, quando a gente chega no futuro, né, quando a gente já está vivendo o que era futuro ontem, a gente repara que o que foi previsto não acontece. Aliás, eu acho que, ainda bem, acho que esse é o barato da vida, é o imprevisto. Mas eu acho que existe uma tendência, em algum momento, sei lá quanto, de transformação da forma de geração de valor na sociedade. Então, hoje, a grande geração de valor está concentrada nas empresas, nesse modelo de empresa, nesse jeitão de empresa que a gente entende, que a gente conhece, e eu acho que isso tende a se modificar, porque, de fato, as redes digitais têm um impacto revolucionário na vida das pessoas, na sociedade, na economia. Então, quando pega as empresas, quais são as vantagens e os benefícios de criar uma estrutura aberta, plataformas colaborativas? Né? Então, vantagem, acesso a competências, são questões mais ou menos evidentes, né? Me parece. Acesso a competências, ideias, recursos diversificados. Então, quem acompanha o mercado também há um tempo, quando o mercado mudou de a inovação fechada para a inovação aberta, já foi um pouco com esse estímulo. Né? Foi quando o modelo de inovação fechado, através dos departamentos de desenvolvimento e produto, e usando só os recursos internos, já não deu conta da competitividade, das exigências do mercado. Então, as empresas começaram, principalmente a partir de 1980, 1990,
a implantar gradativamente o sistema de inovação aberta. Então, mas isso que a gente está falando aqui, de plataformas colaborativas, é um passo muito adiante da inovação aberta, porque a inovação aberta tem um controle da empresa. Não é aberta no sentido de que qualquer usuário, qualquer um pode dar ideias, participar, discutir. Não, elas são plataformas. Bom, a gente vai chegar lá, já vou discutir uma das principais dessas plataformas. Mas, então, o benefício, o atrativo, segue na linha da inovação aberta, já do final do século passado. É buscar a diversidade, acesso a novas competências que você não consegue hoje manter dentro da sua empresa. Além disso, em paralelo, está tendo um outro movimento que é o empreendedorismo. Então, hoje os jovens, por exemplo, 35% dos jovens americanos já não se empregam em grandes empresas. Estão empreendendo suas próprias empresas, suas startups. Então, isso também tem um impacto nas empresas, porque estão concentrados nesse universo de pessoas, grande parte das pessoas com potencial de inovação. Então, as empresas também carecem. Hoje é difícil para as empresas manter pessoas com muito perfil de inovação dentro das suas estruturas, que são mais engessadas, mais rígidas. Então, essas pessoas saem para empreender. Então, quando você tem uma plataforma aberta, colaborativa, você também atrai a possibilidade dessas startups colaborarem com você. Redução de custo e estimula a equipe interna. Então, a equipe interna, ela pode se sentir ameaçada ou se sentir estimulada. Depende de como você fazer a gestão desse processo interno. Mas aposta-se que ela vai se sentir estimulada porque ela tem uma competição surgindo externa. Agora, tem os riscos e os custos. Tempo, esforço, implantação e gestão dessas plataformas, insuficiente flexibilidade na linha de produção, amadorismo e o custo de manutenção. Então, da equipe, está escrito errado, equipa. Então, o ano passado eu passei um tempo em Berlim, no Instituto de Pesquisa em Berlim, e nesse instituto, que é focado para os impactos da digitalização, das tecnologias, é exatamente esse o tema deles, dividido em 4 áreas, e uma delas discutindo impactos na economia, nas empresas. Então, nós também aprofundamos uma série de estudos, fizemos um levantamento de mais ou menos em torno de 500 artigos, papers internacionais de pesquisadores do mundo inteiro, focado na questão da colaboração. E é interessante, porque, para mim, assim, grande parte desses textos, desses artigos, de novo voltando à questão que eu acho que a academia sozinha não dá conta, assim como o mercado também, insisto nisso, gostaria que a gente pudesse estabelecer parcerias, porque a maior parte desses artigos acadêmicos, eles não tiveram acesso ao que de fato aconteceu dentro da empresa. Então, para mim, isso muda tudo. Nessa pesquisa que nós fizemos, que resultou no livro, nós tivemos várias experiências. Experiências das empresas dizerem, não, tem uma empresa muito importante, muito grande, multinacional, que a gente pesquisou, e aí eles, eles tinham, de fato, uma plataforma colaborativa, as pessoas, o usuário davam ideias, e aparecia lá que eles utilizavam as ideias. Aí nós fomos pesquisando internamente, porque em paralelo a gente participar da plataforma, o que a gente fazia? A gente também conversava, as chamadas entrevistas qualificadas dentro da empresa. Então nós insistimos muito, 3, 4 reuniões, mas como é que foi o processo de absorver essas ideias externas que vieram da plataforma, de usuários amadores, porque somos amadores, quando participamos de uma plataforma dessa, em geral, como é que foi o processo de assimilar essas ideias? Bom, depois da 5ª, 6ª reunião, aí a área responsável nos contou, a gente qualifica e a gente encaminha para cada uma das áreas afins as ideias pertinentes àquela área. Aí a gente
pediu para conversar com cada uma dessas áreas. Bom, depois da quinta, sexta reunião, acabou que, bom, na verdade, a gente descobriu que nunca usaram ideia nenhuma. Era uma ação de marketing, né? Então, isso foi acontecendo em várias oportunidades. Então, a gente vai ir forçando a barra, no bom sentido, para descobrir o que de fato acontece. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu pensamento, e vocês que são de empresa, acho que vão concordar, como é que a gente consegue pensar que isso acontece? Primeiro, você faz uma plataforma. Quando você faz uma plataforma, para você selecionar quais são as ideias que vêm do público em geral, né, do usuário, de qualquer um que entrou na sua plataforma, para você selecionar as ideias, já não pode ser uma equipe qualquer, certo? Não pode ser trainee, não pode ser estagiário. Tem que ser pessoas com algum nível de senioridade dentro da empresa que sejam capazes de detectar que aquela ideia ou aquela sugestão tem a ver, que tenham alguma noção do custo de implantação, desenvolvimento e implantação daquela ideia. Em suma, alguém que conheça o core business, o negócio da empresa. Aí alguém consegue imaginar que pessoas com esse nível de senioridade vão ter como sua função, o seu job dentro da empresa, ficar analisando essas plataformas? Eu duvido. Pode até ser que exista. Eu nunca encontrei numa empresa e acho difícil. Acho difícil, tanto do ponto de vista da empresa, porque seria um custo muito grande pagar uma equipe dessa, de alto nível, quanto a própria pessoa sênior. Quem que tem um nível de senioridade, conhece profundamente o negócio da sua empresa, que vai querer ter como função ficar acessando a plataforma, interagindo com o consumidor, com as ideias, né? Então, é difícil imaginar isso. Depois, a gente tem uma rigidez na linha de produção, por mais flexível que seja. Não sei se vocês se lembram também, acho que em 2012, foi quando a gente começou a tal da pesquisa, que teve aquele biscoito da Pepsi, esqueci o nome, que fez uma ação de colaboração em relação a sabor, né? Então, colocou para o mercado, abertamente, numa ação para as pessoas, os usuários, o consumidor escolher os sabores que iam ser produzidos daquele biscoito, né? Então, teve um sabor, isso eles que nos contaram, teve um sabor que era novo, que foi escolhido pelos consumidores, entre acho que eram 3 ou 5 os principais sabores, e que demorou 1 mês e meio para modificar a linha de produção para produzir aquele sabor. Então, para mim foi um dado muito significativo, porque era só o sabor, não era nem o produto. Um sabor, que é alguma coisa artificial, que você adiciona, e demorou 1 mês e meio para fazer essa adaptação. Então, por mais flexível que seja a cadeia produtiva, a linha de produção, ela tem não dá para modificar a cada ideia, né? Então, eu fiquei pensando e fico pensando ainda, como é que essas ideias, como é que essa forma de funcionar das redes podem ser incorporadas pelas empresas. Aí que eu não consigo ver isso funcionar. O amadorismo, então, quando a gente analisa, eu achei um paper, um artigo que eu achei interessante quando eu estava lá em Berlim, que eles fizeram análise, ela faz uma análise exatamente, a pesquisadora, autora do texto, né, sobre essa questão do amadorismo. Então, o consumidor que participa da plataforma, ele é amador. Então, quando ele é amador, ele sugere qualquer coisa, né, que não tem nenhum conhecimento, ele sugere o que ele quer, na verdade, evidente, é o desejo dele, ele quer que aquele produto seja aquilo. Bom, e o custo de manutenção, já falei. Então, vou pegar 3 exemplos, modelos de plataforma colaborativas. Também, só para organizar o pensamento, tem mais ou menos 3 grandes modelos. Sob controle da empresa, então uma plataforma criada pela empresa, ela é a dona, ela que define todas as regras e ela que faz a gestão. Sob o controle parcial da empresa, então existem modelos disponíveis no mercado que a sua empresa vai
compra ou aluga, sei lá, tem várias formas de funcionar, e você adapta aquele modelo, é como se você comprasse um software e você adapta o software ao que você quer dentro da empresa, né? Fazendo esse paralelo, isso não é um software, mas é uma plataforma que você adapta e tem sem controle da empresa, que são plataformas de intermediação de mercado que você vai e participa. Então, são esses 3 grandes modelos. Aí eu vou falar sobre cada um deles. A Procter é um exemplo do primeiro modelo. Essa plataforma Connect and Develop é a plataforma da Procter. Ela é bastante citada em congressos de economia colaborativa, crowdsourcing, qualquer desses assuntos, acho que de 10, 9 pelo menos citam ela, e citam ela como uma plataforma colaborativa. Na minha opinião, não é. É uma plataforma, não é nem na minha opinião, desculpe, é dentro da forma como a gente define colaboração. Ela é um exemplo, para mim, típico de inovação aberta. Então, ela coloca desafios e as pessoas, e quem quiser, pode dar soluções. Né? Mas por que não é colaborativa? Porque é uma relação entre a empresa e um usuário. E o usuário não é aberto. Eu não vejo o que os outros usuários estão propondo, eu não discuto o que os outros usuários estão propondo, não tem um processo de colaboração, de fazer junto. Né? E segundo, depois também de muita insistência que a gente teve acesso à informação deles, segundo a informação interna, grande parte, quase 100%, de quem de fato dá ideias colaborativas que absorvem, são pequenas empresas. São aquilo que eu falei, são startups ou são pequenas empresas, são especialistas, porque é muito difícil, você imaginar um amador conseguir responder a um desafio da Procter e desenvolver. E a maior parte das vezes, eles só sentam para conversar se tiver registro da patente. Então, isso é mais difícil ainda a gente imaginar que um usuário, um consumidor, vai registrar uma patente para depois... Então, agora, isso tem um impacto, e essa plataforma é genial, mudou, a Procter teve um impacto enorme, tem vários artigos sobre esse assunto. Agora, então eu não estou fazendo juízo de valor, não é uma crítica de forma nenhuma, só estou dizendo que é colocado como colaborativo na maior parte dos encontros, na maior parte dos artigos, e eu acho que não é. Que é uma inovação aberta. Em vez de ser, é uma outra dimensão para a inovação aberta. Em vez de ser, como começou no final do século passado, que era voltada, quem participava a fazer um acordo com a universidade, com o centro de pesquisa, com o meu fornecedor, com o meu parceiro, e colaborava numa determinada escala, hoje você tem a possibilidade de fazer inovação aberta numa escala muito maior. Porque, de fato, qualquer um pode entrar e colaborar. Mas é uma colaboração, é uma inovação aberta. Não sei se fica claro o que acontece. Esse fato de que, se eu respondo a um desafio, eu começo a desenvolver uma relação da empresa comigo, e ela, inclusive, se ela adotar, ela me remunera. Tá? Então, esse é um modelo, mas essa plataforma é exclusiva deles. Bom, esse é a plataforma da Dell. Ela também, nesses artigos da academia, ela é muito citada. Então, na plataforma, ela tem, a última vez que eu entrei, ela tinha lá, dizendo que quase 600 ideias foram aproveitadas. Né? Então, tem todo um sistema, é interessante entrar, eu entrei, fiquei um tempo dentro dessa plataforma para conhecê-la, e é um sistema, porque não só o usuário dá ideia, como os outros usuários votam nas melhores ideias. Né? E são as ideias que, elas são consideradas, são as ideias mais votadas. Então, eles dão a informação que quase 600 ideias foram absorvidas. E nos artigos acadêmicos, as pessoas usam esse dado para confirmar
a produtividade, a eficiência dessa plataforma. Eu, de novo, nunca tive a oportunidade de discutir e saber abertamente com a Dell como é que funciona essa plataforma. De fato, tenho uma curiosidade enorme, mas, de novo, eu tenho dúvida. O que foram essas 600 e como elas foram absorvidas? Na minha visão, volto a dizer, eu não tenho compromisso só com as coisas que eu pesquiso, com os meus 2 centros de pesquisa, com as pessoas que são meus parceiros na pesquisa. A semana que vem, se me mostrarem diferente, eu mudo totalmente as minhas ideias. Estou aqui para evoluir. Mas do que eu vi, do que eu vivenciei nessa... Alguém já entrou nessa plataforma? Não. Não agora, aí não vale, você acabou de entrar. Mas eu passei um tempo nessa plataforma. O que eu vi nessa plataforma me parece muito mais uma pesquisa de opinião sofisticada, online, do que ideias para desenvolver junto novos produtos. Entendeu? Porque é isso. Eu acho que as empresas, quando criam essas plataformas, dadas as dificuldades, e quando elas criam, elas têm um potencial de pesquisa de opinião enorme. Né? Porque lá o consumidor está dizendo o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele quer que seja, o que ele pretende para o produto tal, qual foi a restrição, a limitação. Então, você tem permanentemente uma pesquisa de opinião. Então, acho que é muito mais isso, quando eles dizem, 600 são ideias, não for... E não, nessa plataforma da Dell não tem remuneração, né? Ninguém é remunerado, então o consumidor, o usuário está trabalhando de graça para a empresa. Eu acho que também isso é uma questão que começa a ser questionada, em algum momento também as pessoas, o consumidor em geral, nós, né, todos, nós estamos muito fascinados com todas essas plataformas, a possibilidade de participar, de dar ideia. Mas eu acho que isso também tende, em algum momento, as pessoas vão pensar, poxa, eu estou dando ideia, não tem remuneração, a empresa faz dinheiro sobre as minhas ideias, mas eu não sei como é que essas ideias, eu acho que é isso, que são ideias como são de pesquisa de opinião. Quem aqui já, né, a famosa pesquisa de opinião Qualy, então você faz lá o focus grupo, as pessoas discutem e depois a empresa usa aquelas ideias. A essência, claro que a dinâmica é totalmente diferente, mas a essência... Na minha visão, pelo que eu vi, porque eu vivi dentro dessa plataforma, é uma coisa parecida. Né? Então, só que numa dimensão muito maior. O que muda é a dimensão e a dinâmica do funcionamento. Mas a essência, eu estou lá pegando ideias que eu vou... É diferente de você dizer que os produtos foram desenvolvidos com o usuário da plataforma. É essa mensagem que as empresas que têm plataforma tendem a passar, que eu questiono, que eu não vi isso acontecer. E volto a dizer, não acho que é porque a empresa está errando, é porque eu acho que é incompatível. Não tem como não tem como, de repente, uma empresa tradicional, uma empresa criada com todos os seus mecanismos internos, de repente, ela se abrir e começar a desenvolver. Eu me lembro que quando a gente também fez a pesquisa, uma das grandes questões que surgiram entre todas as empresas que a gente estava conversando, é a questão da concorrência. Elas falavam para a gente, mas como é que a gente pode abrir o que a gente está fazendo, abrir a discussão numa plataforma aberta e a concorrência? Que a concorrência vai participar da plataforma, evidente. Como é que a gente faz? Quer dizer, então, tinha até essa questão, como é que você é transparente para poder o consumidor, o usuário das suas plataformas participarem de forma transparente, e, ao mesmo tempo, você se defender da concorrência. Né? Então, tem regras e questões no mercado que ainda estão absolutamente presentes, que tem, de alguma forma, tem que se modificar. É uma outra economia, uma outra dinâmica que vai se desenvolver ao longo do tempo e vai responder essas questões. A última, essa plataforma é o último exemplo, que é uma plataforma de mercado. Né? Ela também é super importante no mercado, grandes empresas participam dela, e aí ela não é propriedade de nenhuma empresa, né? Então ela é uma plataforma de intermediação. Então você vai lá como empresa, e aí você entra e participa, e está aberto a qualquer usuário, em tese a qualquer usuário. Então você põe lá sua questão, seu desafio,
como eles chamam, em geral, e quem responder vai ser remunerado, vai desenvolver com elas. Então, aqui no Brasil, nas nossas pesquisas, a gente teve um caso, que talvez todos vocês tenham visto, que também, com base no que a gente definiu como colaboração, conceito de colaboração, foi o melhor case que a gente viu, foi da Fiat, o Fiat 1000, que foi um carro... Quem aqui não conhece esse case? Todo mundo conhece? Não, alguns não conhecem. Então, foi um caso, eu não sei se vocês sabem como funciona a indústria automobilística, mas, assim como na moda também, né, os desfiles de moda, o que a gente vê desfilando não é o que é comercial, o que vai para as lojas ser vendido. O que tem nos desfiles de moda? Ele te transmite a tendência. Qual é o jeitão daquela coleção? Na indústria automobilística tem o chamado carro conceito. É um carro desenvolvido que também não é comercializado e que ele serve para dizer, olha, a tendência dos próximos 5 anos, na indústria automobilística o tempo é maior do que na moda, claro, e durante, digamos, 5 anos, esse é o jeito, é a tendência do mercado. Então, a Fiat criou uma plataforma, a ideia, esse case ganhou prêmios em vários lugares do mundo, e sempre eles contam a história que tudo foi pensado para desenvolver um carro conceito junto com o consumidor, mas metso, na verdade, eles foram surpreendidos. A ideia era uma ação de marketing, que ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, e virou, de fato, uma plataforma aberta, onde 11 mil pessoas contribuíram para desenvolver, ao longo de 1 ano e meio, a ideia desse carro conceito que foi apresentado no Salão de Automóveis em 2010. E o carro conceito, inclusive, ele não foi... Bom, tem várias informações, na verdade é difícil porque a gente teve acesso a várias informações, parte delas confidenciais, mas o fato é que o processo foi tomando um jeito e um rumo que não foi o previsto. E aí, de um momento, a empresa, como era público, a empresa não tem como recuar. Então, de fato, aquele carro que foi desenvolvido nessa plataforma colaborativa foi apresentado no Salão de Automóvel. Isso teve um impacto muito grande interno na empresa, porque esses processos também impactam a empresa, evidente. Todos os fluxos, os processos internos foram modificados, as áreas, as relações entre as áreas, as pessoas. Eu conversei, entrevistei pessoas de várias áreas dentro da Fiat no ano seguinte, e todas elas, assim, até pessoalmente impactadas. Mas foi muito difícil para a Fiat, isso não significou que teve uma transformação radical na Fiat. Né? A gente não viu depois outros produtos sendo desenvolvidos. O que tem é um site da Fiat muito interativo, onde as pessoas podem montar, a partir dos elementos que eles dão, os carros que você quer, e já chega na concessionária com uma Xerox, impresso o carro que você quer, dentro daquele modelo, tem test drive, tem uma série de experiências. Mas isso é diferente de desenvolver um produto junto, porque é de fato complicado. Para mim, eu não consigo imaginar como é que isso aconteça. Né? Então, poucos outros exemplos, como esse do sabor, como é que é? Ruffles, que era o biscoito. O biscoito não, o salgadinho. E teve um outro case mais, mas sempre o que a gente verificava, tirando esse da Fiat, os outros muito de uma ação de marketing. Né? Sempre um incentivo de marketing, de construção de marca, por 2 razões. Essas plataformas que a gente vê sendo desenvolvidas, sendo implantadas por empresas tradicionais, tem, em geral, não tem regra nem dogma, mas em geral, tem 2 grandes motivações. Uma é o que se chama branding, que é a construção de marca. Então, você estabelece uma nova relação. É um pouco, assim, desculpem a comparação, mas é um pouco como hoje, grande parte das empresas ainda usa o tema da sustentabilidade, o tema das ações sociais. Né? Eu acho positivo, por um lado, porque se elas usam isso
para construir suas marcas, elas estão sinalizando que esses são atributos positivos. Então, acho isso legal, né? Então, a colaboração com o seu consumidor, a sustentabilidade, as ações sociais. Então, já é identificado que isso soma positivamente e que na construção de marca tem que levar em conta essas ações. Mas, na prática, ainda muito restrito. Ainda quando a gente vai aprofundar e ver quais são as empresas que, de fato, estão fazendo projetos de sustentabilidade de verdade, com impacto real na sociedade, ainda é muito pequeno. E a colaboração é do mesmo jeitão, né? Então, tem muitas plataformas, muitas interações, que é construção de marca. E a segunda é pesquisa de opinião, né? Então, não sei aqui se tem algum especialista em pesquisa, mas também as tecnologias digitais mudaram a forma de fazer pesquisa do consumidor. Porque hoje você observa nas redes o comportamento do consumidor, você interage nas redes e você absorve daí a grande parte dos inputs para o seu desenvolvimento dos seus produtos, dos seus serviços. Então, essas plataformas, esses sites que as empresas criam, também tem muito a intenção e, de fato, a função de gerar inputs para o seu desenvolvimento. Então, acho que só vou tirar esse último aí. Então, o que é sabe o que eu podia botar? Peraí. É esse. Vai ficar bonitinho o quadro. Então, a mensagem, digamos assim, que eu gostaria de, para finalizar, passar é que existe, a colaboração sempre existiu. 2, não é restrito aos seres humanos, muito pelo contrário, na natureza, os animais, todos os seres vivos, de alguma forma, até as plantas, colaboram. 3, as tecnologias digitais mudaram a dimensão, a dinâmica, em suma, um impacto tremendo no que já era uma atividade, digamos, uma prática ligado à sociedade, desde os seus primórdios, que era a colaboração. Mudou, deu uma outra dinâmica. 4, existe dentro da economia colaborativa, a economia colaborativa não é um segmento, né? Não é, eu me lembro que há uns anos atrás, olha, não tem tanto não, hein? Acho que há 7 anos atrás, 8, nós estávamos com uma reunião com uma empresa que alguém perguntou assim, a verdade, o que vocês acham, era para a gente, né, nossa equipe, vocês acham que a internet é um nicho da moda e vai deixar de existir? É só um nicho? E a gente achou interessante essa pergunta 7 anos atrás. A gente falou, não, isso aí não é um nicho, e não vai acabar, né? Então, isso é a internet é o que... bom, nem preciso falar o que é internet, mas imagina 7 anos atrás alguém de alto nível ainda achar que podia ser um nicho. É a mesma coisa, fazendo um paralelo assim, a economia colaborativa não é um nicho, não é um segmento, né? São práticas diversificadas, de diversos modelos de negócio diferentes, é uma transformação gradativa, em alguns situações mais lentas, outras mais rápidas, da forma de se fazer negócio, da forma das empresas interagirem, das pessoas interagirem, são oportunidades para as pessoas, e isso está tendo já um impacto maior com a impressora 3D, né? Quanto mais se desenvolver a impressora 3D, que é inexorável esse desenvolvimento, mais surgem oportunidades de colaboração, de desenvolver produtos que nem passem por grandes empresas, nem por empresas, né? Porque aí eu vou lá, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter os birôs hoje que a gente imprime um papel, a gente vai lá num birô, põe e já sai um produto. Já tem várias experiências de produtos. Outro dia eu vi foi um avião feito numa impressora 3D. Né? Então, isso também o custo vai cair e as impressoras 3D vão possibilitar
que a gente se reúna, pessoas, produzam alguma coisa e venda, e cada um chega na sua casa e vai num birô, porque deve ser cara a máquina no início, e imprima, né? Então, é um mundo novo que está se desenvolvendo e que está tendo impacto nas empresas tradicionais, tendo impacto nas nossas empresas, e que tem diversos modelos, né? Então, depois, a última coisa é em relação às empresas tradicionais, né? De fato, é um grande desafio para as empresas tradicionais, como atuar nesse modelo. Porque, volto a dizer, é diferente você colaborar numa situação onde você tem controle, quando você está colaborando com o seu fornecedor, com o seu parceiro, são todas estruturas colaborativas que você controla, você é empresa, né? É diferente quando você entra num ambiente que é aberto com os consumidores, no qual você não controla. Então, isso é uma mudança radical. E é essa mudança radical que eu acho, até o meu pensamento, até esse momento, que é incompatível com o modelo de empresa que nós entendemos, que nós trabalhamos, que nós conhecemos, o que é uma empresa, né? Exatamente que é a questão do controle, da hierarquia, das regras, do objetivo que ela tem, né? Então, ela não tem, por mais flexível que a empresa tem, ela não tem um grau de flexibilidade que ela possa transitar e ter como parceiro as redes digitais, que são absolutamente flexíveis, absolutamente descentralizadas, absolutamente informais, né? A própria inserção, quando uma empresa entra na rede digital, ela tem uma responsabilidade. Primeiro porque tudo que ela publica pode ser usado juridicamente. Começa por aí, né? E depois é isso, ela tem a responsabilidade, porque quem está entrando ali está falando em nome da empresa, que tem toda a marca, tem os donos, em suma, tem tudo a defender. Quando eu, pessoa física, entro numa rede digital, eu só tenho que me preocupar comigo, com a minha reputação, mas eu sou livre para falar o que eu quiser, participar quantas vezes eu quiser, participar uma vez e nunca mais voltar naquela rede colaborativa. Quer dizer, também o grau de liberdade com que as empresas podem participar das redes é infinitamente menor do que as pessoas físicas. Então, isso também tem que ser levado em conta. Aliás, eu nem diria que as empresas têm grau de liberdade para participar das redes, né? Então, essas dinâmicas que a gente tem que pensar, e aí cada empresa, cada pessoa que trabalha numa empresa, tem que pensar como é que a gente pode conciliar, como é que a gente pode se aproximar desse ambiente, não é mercado, desculpa, desse ambiente. Porque também eu acho que se não se aproximar, também vai perder mercado, né? Então tem que se aproximar, tem que encontrar um jeito de conviver da melhor forma possível com esse ambiente. Isso eu falo às grandes empresas, né? E se a gente reparar, a gente vai ter o debate depois, mas mesmo dessas grandes empresas da economia compartilhada, né, os dois ícones hoje, o Uber e o Airbnb, o modelo deles é compartilhado, mas eles não põem em discussão o core business deles. Não sei se eu consigo ser claro qual é que é a diferença, né? Eles têm um modelo que as pessoas dão opinião, que as pessoas participam, do modelo de negócio deles, mas eles controlam o modelo de negócio deles, né? Eles não estão colocando em discussão qual é o novo produto que eles vão fazer. Não sei se dá para perceber a diferença. Mesmo eles sendo da nova economia, porque eles são uma empresa também. Eles também têm controle, eles também têm regras, também têm hierarquia, mesmo sendo da nova economia, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, não, eles não são abertos, eles colocaram em discussão, olha, estão pensando em fazer um novo produto, o que você acha, qual produto que deveria ser, não tem essas plataformas colaborativas que algumas empresas tradicionais lançam no mercado com esse conteúdo, né? Então é isso, faltam 57 segundos. Obrigado, estou à disposição, quem quiser conversar.